Quando se doa algo, ou quando a gente se doa, sob determinadas condições, impondo determinadas condições, isto não é a doação, isto não é o espírito de doação. A doação dos bens ou do ser, ela é sempre imbuída de um desapego incondicional e não está condicionada a formas e não está condicionada àquilo que nós temos em mente ou que nós temos na nossa expectativa ou que temos em nossos planos. Como exemplo concreto de atividade dentro desse sistema doente, desse sistema que está se decompondo, nós temos, por exemplo, as bolsas de estudos. Dá-se as bolsas de estudos para que elas sejam depois, mais tarde, restituídas por aqueles que estudam e que depois vão trabalhar. E vão trabalhar para um sistema caduco. Então, a restituição de uma bolsa de estudos a um Estado, a restituição de algo que foi doado, isto não pode ter o título de doação. Porque uma doação não é um investimento. Uma doação é muito diferente de um investimento. Você, quando investe, você quer um resultado. Quando você doa, você está completamente esquecido e desligado do resultado. Doar é como educar uma criança. Não se promove a educação de uma criança para que ela amanhã seja um ser produtivo. Se promove a educação de uma criança para que aquele ser floresça. E isto nada tem a ver com o resultado que ele vai dar. Então veja que a nossa mente está completamente corrompida nestes velhos sistemas de circulação dos bens. E nós dizemos que a doação é livre porque nós nos doamos em função da maior síntese possível entre as forças espirituais e as forças materiais. Então, o produto, o resultado, aquilo que será, está totalmente entregue a este universal espírito de síntese. Quando houve a encarnação da energia de amor-sabedoria cósmica, transmitiu-se uma lei espiritual sob a forma de uma parábola. E nessa parábola se disse: quando deres, não toques a trombeta como fazem os hipócritas nos templos e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Quando deres, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua doação se fará em segredo, e o teu Pai, que vê o escondido, saberá. E o que é, para a nossa mente atual, o que é este Pai que vê o que está escondido? O que é isso? Existe uma mente única. E dentro desta mente única, tudo existe. É esta mente única que manifesta tudo o que está aí. Portanto, desta mente única, tudo provém. Esta mente única é a única fonte de criação. Quem sabe isso e quem vive em sintonia com esta mente única, da qual tudo provém, não precisa preocupar-se, porque terá tudo o que é realmente necessário. E a humanidade como um todo, quando estiver sintonizada com esta única mente, e não mais só com a sua mente individual ou com a mente pensante de cada indivíduo, quando nós estivermos buscando a sintonia com esta mente única, e portanto quando nós estivermos deixando a nossa mente pessoal concreta e pensante lá na sua posição de material terrestre e de material que está em desenvolvimento, nós estaremos
libertos das limitações e da miséria. Este todo, esta mente única, pode suprir qualquer coisa. E tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do espírito aqui nos planos materiais, tudo o que for necessário acontecerá dentro desta mente única. Mas se nós permanecermos limitados à mente dos homens, só poderá acontecer aquilo que uma mente mais limitada pode conceber. Então a razão da miséria atual, a razão das limitações, a razão desse estado de má distribuição das riquezas e de todos os bens materiais, a razão de tudo isso foi a nossa concentração na mente concreta, foi a nossa concentração na mente pensante humana, que é apenas uma parte, que é apenas um setor desta mente única e infinita, que é a fonte de tudo. A nossa concentração na mente pessoal e pensante e raciocinante e lógica, isto foi uma consequência e foi a parte de aprendizagem que coube à mente humana dentro deste processo de materialização da Terra. À medida que a Terra ia se materializando, ia se densificando, foi sendo colocado em foco o processo de desenvolvimento da mente concreta, porque a mente concreta, a mente pensante, que corresponde no plano mental a esta densidade da superfície material da Terra. A mente concreta, a mente pensante, quer atrair o dinheiro, quer atrair a matéria para resolver os problemas dos homens. A mente única, a mente total, não está pensando em atrair nem dinheiro e nem bens materiais para os homens. Este é o ponto. Se nós ficarmos limitados à nossa mente pensante, à nossa mente humana, nós estaremos trabalhando, estaremos nos esforçando para atrair bens materiais. A mente única estará aberta para desenvolver no homem a sua substância mais cósmica, a sua substância mais universal, a sua substância mais infinita. E depois que no homem esta substância infinita começa a se manifestar estimulada pela mente universal, é ela que atrairá o que o homem precisa. Mas o que o homem vai precisar nesta fase de desmaterialização planetária não é, em primeiro lugar, os bens materiais. O que o homem vai precisar é de ficar consciente desta substância interior, desta fonte única que está dentro dele, da qual tudo provém. E neste momento, o que nós precisarmos será materializado. E definitivamente nós não precisamos mais, a esta altura, de mais dinheiro e nem de mais coisas materiais. O que nós precisamos a esta altura, a mente única sabe. E neste momento, a mente única nos está trazendo uma energia e uma compreensão para nós invertermos o nosso processo. E esta inversão consiste não mais em irmos atrás das coisas materiais, mas buscarmos a nossa substância interior, a nossa essência, porque a nossa essência nos dará exatamente o que nós estivermos precisando. Todas estas nossas necessidades reconhecidas concretamente pela mente humana não existem mais. Porque todas essas necessidades são baseadas no amor pessoal, ou essas necessidades são baseadas no nosso apego às coisas terrestres. E na mente única, onde existe o amor cósmico, na mente única, onde todos os seres são amados igualmente, esta mente única está transformando este nosso conceito de amor pessoal,
de amor dirigido, de amor condicionado, de amor por aquilo que nós preferimos, ou de amor por aquilo que nos supre diretamente nos nossos vícios, nos nossos hábitos e nas nossas tendências próprias. Isso está sendo substituído. E como isto vai ser substituído e o que tomará o lugar disso, nós pressentimos. E neste momento cíclico, em que a mente única está aí, totalmente voltada para nos ajudar, neste momento cíclico, nós necessitamos de cultivar algumas atitudes internas e voltadas para este infinito. A primeira atitude é a atitude de coragem para estarmos diante do desconhecido. A atitude de coragem de estarmos diante do infinito. A atitude de coragem de estarmos diante daquilo que nós ainda não conhecemos. Porque o que vai nos ser trazido é um outro conceito de bens. O que vai nos ser trazido é uma outra percepção da realidade. E se nós estivermos corajosamente abertos para esta nova percepção da realidade, nós vamos ver muito brevemente mesmo, mais brevemente do que nós julgamos, outros valores emergirem em nós e a partir daí outras realidades se materializarem na nossa frente. E à medida que nós sintonizarmos com esta mente única, à medida que nós nos voltarmos para esta única mente infinita, nós estaremos nos coligando com um outro tipo de destino. E estaremos entrando em um destino de maior abundância, porque conta com a substância inteira, conta com a substância sintética do universo. Então tudo isso, o que hoje para nós é a luta pela vida, tudo isto, o que hoje é para nós a luta pela subsistência, tudo isso, o que é para nós esta corrida atrás da subsistência material, isto passará por uma grande transformação. E nós veremos aparecer nos céus, no céu físico, gratuitamente, sem que a gente tenha feito nada para isso. Nós veremos materializar no céu físico tudo aquilo que nós precisamos. E veremos a superfície da Terra se transformar de uma forma incontrolável para nós. E veremos que tudo isso tomará uma outra fisionomia, tomará um outro ritmo, se estabelecerá aqui um outro sistema, um outro processo que não é imaginável pela nossa mente atual. Não é previsível pelo nosso sistema limitado de percepção. E a ligação com isto, que acontecerá a qualquer momento e que na nossa consciência já está se instalando, a ligação com isto se faz através do desapego por todas as coisas que nós já conhecemos e através da nossa abertura para esse desconhecido. E por mais inverossímil que possa parecer para a mente concreta e para a mente pensante, por mais inverossímil que possa parecer, na realidade, o lugar e as condições nas quais nós nos encontramos é a circunstância ideal para nós darmos este passo. Porque quem está neste momento favorecido pelas condições é sinal que tem que dar este passo estando favorecido. E aquele que não é favorecido pelas condições é porque necessita dessa limitação para poder receber o estímulo para dar este passo. E um outro ponto importante a ser considerado hoje em dia e que parece inverossímil para a mente normal é que nós obteremos
esta ampliação de consciência e, portanto, tudo o que nós necessitamos, nós obteremos não com base naquilo que nós somos conscientemente aqui sobre a Terra, mas nós obteremos segundo o nosso potencial, segundo aquilo que está oculto no nosso profundo inconsciente, segundo aquilo que está já pronto e amadurecido dentro de nós e não na nossa aparência. E é por isso que todo movimento em direção à realidade hoje em dia é baseado nesta busca e nesta abertura para o desconhecido. É levando em conta o nosso potencial mais oculto. E a busca desta realidade e desta abundância não se faz na direção do óbvio, não se faz na direção do conhecido, porque o conhecido é um reflexo daquilo que nós somos na nossa superfície. E esta mente única está hoje estimulando todo o nosso lado antimaterial, todo o nosso lado desconhecido, ao qual nós chegaremos através da profunda aspiração a fazermos o contato interior. É pelo que vai se exprimir um dia aqui no planeta Terra que nós estamos trabalhando. Não é pelas coisas que existem e que estão em decadência. E entre as coisas que existem e que estão em suas fases finais, cíclicas, de existência, encontra-se o uso da energia monetária. Encontram-se os sistemas econômicos e, enfim, todo o uso que se faz do dinheiro e o relacionamento do homem com os bens materiais e com as coisas materiais. Então, um trabalho evolutivo neste momento crítico do planeta Terra e da humanidade não diz respeito a tentar consertar sistemas e regimes, processos de uso da energia monetária na forma como vem sendo adotados, porque isto tudo está no final da sua expressão. Este processo de usar a energia monetária vigente na civilização da superfície da Terra, esse processo está ligado a uma fase do planeta que já está completamente desativada nos outros níveis de consciência, nos níveis superiores de consciência. Porque o uso do dinheiro, da forma como vem sendo feito, isso diz respeito ao longo processo de materialização da Terra. Porque, como nós sabemos, os planetas e, portanto, a Terra também, eles têm uma fase de progressiva materialização até que chegam no auge da sua densidade. E depois, então, começa um processo de desmaterialização progressiva, no qual o planeta e os planetas todos começam a ficar conscientes em outros níveis de consciência, então vão desmaterializando todo o seu material físico, concreto. O planeta Terra está exatamente nesta fase de transição. Ele até agora se materializou, então houve um crescimento do materialismo, houve uma acentuação de tudo o que era material, de tudo o que era concreto. Então, em todos os setores do planeta se via a influência desta fase de materialização da Terra. A ciência concreta, o abandono das coisas interiores e internas, né? Esse abandono progressivo, o materialismo, o amor pelos bens materiais, o apego pelas coisas físicas, né? A negação de Deus, a negação dos planos abstratos. Isto foi acontecendo num crescendo até
que o planeta chegou ao seu mais alto grau de densidade física. E, finalmente, nos últimos 2 milênios, começou um outro processo, o processo da desmaterialização, isto é, o planeta conscientizando a sua meta futura, o planeta conscientizando a sua função subjetiva dentro de um sistema solar, que por sua vez estava também conscientizando a sua função subjetiva dentro de uma galáxia, dentro de um conjunto de sistemas solares, e tudo isso então refletiu aqui na Terra. Então, embora tudo o que era material, denso, concreto, ia sendo valorizado por causa desta materialização contínua da Terra, ao mesmo tempo começou a se infiltrar no planeta uma ideia contrária. Começou a se infiltrar no planeta uma tendência contrária e mesmo uma realidade oposta a essa da materialização. E neste momento nós estamos vivendo exatamente o ponto mais crítico desta transição. O confronto entre as forças da densidade, da materialização e as forças da desmaterialização, da libertação dos níveis mais densos, é visível. Isto que está sendo dito diz respeito à luta entre estas forças opostas, entre estas duas polaridades, na superfície do planeta. Porém, nos níveis superiores de consciência, nos níveis sutis, além do plano mental concreto, do plano mental pensante, além deste plano, este confronto não existe mais da mesma forma. Nos níveis superiores de consciência, da Terra e da humanidade como um todo, esse confronto já foi superado e tudo aquilo que ainda existe aqui como resíduo das tendências antigas já está nos outros níveis totalmente desativado. E essa é a razão pela qual não há mais possibilidade de nós continuarmos manipulando os sistemas antigos, os sistemas que diziam respeito ao processo de materialização planetária. Porque todos os sistemas vigentes estão já desativados nos níveis que vão gradualmente descendo e manifestando aqui. De forma que, se nós quisermos fazer um trabalho realmente evolutivo e no sentido da ordem cósmica e do mais alto impulso que está levando toda a galáxia nesta época, nós teríamos que colocar a nossa energia na visualização do novo, na visualização dos novos processos e não na manipulação daquilo que é vigente e, diga-se de passagem, somente nos níveis de superfície, somente no nível físico, emocional e mental da Terra e da humanidade. Então, neste momento, que aqui na superfície da Terra nos parece crítico, neste mesmo momento já existe uma nova Terra nos outros níveis de consciência, nos níveis além do plano mental pensante e da mente concreta. Existe já uma nova Terra, com uma nova vida, toda voltada para a libertação de toda a tendência à densidade. Um novo planeta, um planeta em estado primário, em estado principiante. Este novo planeta está psiquicamente aproximando-se da órbita do planeta Terra e dentro de pouco tempo levará consigo toda aquela porção da humanidade que não estiver aberta e que não estiver sintonizada com a desmaterialização. E esta porção da humanidade, que até agora não pôde
acompanhar este ritmo geral, esta porção da humanidade deixará a órbita do planeta Terra e terá a sua oportunidade de desenvolvimento em um planeta que vai começar a sua fase de materialização. E aquela porção da humanidade que permanecer na órbita psíquica e espiritual do planeta Terra será aquela porção da humanidade que está preparada, pronta e receptiva para novos níveis de expressão e novos níveis de serviço. De forma que esta nova Terra, este novo mundo que vai se exprimir no mental planetário, no emocional planetário e até mesmo no físico da superfície planetária, depois de uma purificação que virá, essa nova forma de vida não vai ser mais baseada nos valores do passado, como por exemplo, usar-se os bens materiais só para uso pessoal ou para uso dos indivíduos karmicamente ligados a nós, ao nosso mesmo círculo. Porém, nesta mudança, aquilo que era o uso pessoal das coisas materiais será transformado numa tendência e numa realização de usar as coisas materiais não mais para si ou para as pessoas diretamente ligadas a nós, mas para um grupo ou para grupos cada vez maiores que têm já a consciência de suprirem a necessidade mundial de contato com o espírito e de contato com os níveis espirituais. Então, o uso das coisas materiais e, portanto, o uso da energia, o uso do que no futuro for o dinheiro, porque não se sabe se o dinheiro continuará a existir na forma em que ele se encontra. O dinheiro como instrumento, ele está muito deteriorado, ele está muito comprometido com as forças retrógradas e com as forças do caos. Então, não se sabe se o dinheiro, como ele é usado agora, continuará em circulação. Por isso estamos substituindo a palavra dinheiro ou a palavra energia monetária, neste ponto da nossa reflexão, pelas coisas materiais, pelo uso das coisas materiais. Então, os bens materiais e aquilo que representará os bens materiais deixará de ser usado para uso pessoal e para a satisfação do desejo pessoal, para ser usado em benefício da necessidade mundial. E a principal necessidade mundial reconhecida nesta nova fase do planeta e da humanidade, a principal necessidade será nós, como humanidade, sermos canais e proporcionarmos com todas as nossas forças a manifestação do Espírito aqui nos níveis materiais. Então, esta prática que existe hoje ainda, de nós termos uma atividade pessoal e trabalharmos para atrair dinheiro, e este dinheiro é atraído ainda para as nossas unidades familiares, não é? Ou para os nossos grupos de interesse, sempre movidos pelo interesse, pelas coisas materiais e pela satisfação dos desejos, não é? Isto será transformado, esta atividade será transformada por uma atividade altruísta, não exatamente em função de um desejo material e não exatamente em função de nós mantermos uma vida material que não leva em consideração a situação dos outros seres que fazem parte da humanidade. Nós podemos facilmente constatar que até aqui, nesta civilização que já está na sua fase de decomposição, até aqui nós trabalhamos e nós atraímos os recursos materiais sem levar em conta o que acontecia com os nossos semelhantes.
Então, na moral e na ética desta civilização em decomposição, nós trazíamos para a nossa casa recursos materiais que eram subtraídos de outros indivíduos que tinham cada vez menos recursos materiais. E todas as manipulações financeiras eram em função de salvar este sistema velho e já desativado nos outros níveis de consciência. Enquanto nesta fase descendente atual da civilização, todo o imã, todo o ponto de interesse era atrair as coisas materiais para a satisfação de desejos e de necessidade de uns poucos, na nova ordem, uma nova onda de amor e de força magnética vai tomar conta de toda a órbita planetária. E a necessidade principal que vai ser reconhecida não será mais esta necessidade de contentar desejos e de contentar necessidades pessoais, mas nós vamos ser movidos pela consciência de que as forças espirituais devem se manifestar aqui, no plano físico, no plano emocional e no plano mental planetário. E é a serviço dessa manifestação superior, é a serviço disso que nós colocaremos o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa energia. Então vai ser criado um centro magnético no planeta de uma outra qualidade. Todas essas pseudo-necessidades ou essas necessidades irreais que nós temos hoje de consumo, um consumo baseado em recursos que o planeta não pode mais fornecer. Enfim, os recursos materiais deixarão de ser instrumentos do egoísmo para ser instrumentos da boa vontade e para ser instrumentos do serviço. Então, daqui por diante, a circulação dos bens materiais vai depender da nossa adesão a este movimento da desmaterialização planetária e da humanidade. É claro que essa desmaterialização se dará gradualmente, quase imperceptivelmente para a maioria. Porém, isto será um fato reconhecido, inclusive cientificamente. E dependendo da reação da humanidade diante deste novo movimento, deste movimento atual, dependendo da sua reação, será o novo sistema de circulação dos bens materiais. Não é possível ainda, neste momento, profetizar como será esta circulação dos bens materiais sobre a Terra, porque isto, como se disse, vai depender da reação da humanidade que vive aqui na superfície da Terra e no plano astral e no plano mental, diante dos novos movimentos cósmicos. Entretanto, seja qual for esta forma de circulação dos bens materiais, nós podemos já perceber que tudo será baseado em um espírito, em uma atitude de profunda doação. Aquilo que nesta velha ordem se chama de doação, isso está completamente corrompido. Isso está corrompido porque não é acompanhado de uma doação do ser a uma vida maior. Essas doações que são feitas, em grande parte, são feitas para compensar as carências dos seres. Tanto assim que, ao movimento de se doar, segue o movimento de controle da situação, o que faz com que os indivíduos se doem ou doem os seus bens sob condições precisas. O dinheiro é uma das coisas a serem restauradas sobre este planeta Terra. Na vida e nas civilizações da superfície deste planeta,
implantou-se com o tempo o uso incorreto do dinheiro. Chegou-se ao ponto de se cometer crimes através do mau uso dessa energia e através da sua má distribuição. Esses crimes foram com o tempo sendo oficializados. Esses crimes foram com o tempo sendo adotados e tidos nestas civilizações da superfície da Terra como a normalidade. Como consequência desta antiga prática, nós chegamos à bancarrota dos sistemas financeiros. E esta bancarrota será um fato mundial dentro de pouquíssimo tempo e nós já estamos caminhando para ela a passos largos e a olhos vistos. E essa bancarrota dos sistemas financeiros não é uma realidade só dos países mais pobres e menos desenvolvidos da superfície do planeta, mas é uma realidade em todos eles. Embora algumas grandes potências estejam conseguindo controlar esta bancarrota e manter algumas aparências. Mas, na verdade, o que a gente chama de idade do capitalismo, ou o que a gente chama da atividade dos negócios, tudo isso está no fim. E outras atividades ou outras correntes contrárias a esta corrente mundial ou quase mundial do capitalismo e dos negócios, as correntes contrárias também estão passando. Hoje chegou-se a um verdadeiro impasse, mas os indivíduos mais lúcidos e os indivíduos que compreenderam de que tipo de crise se trata, sabem que a situação monetária, a situação financeira do planeta é algo irrecuperável dentro dos sistemas normais, vigentes, que sempre foram adotados. Realmente, quando se fala em dinheiro, se está falando em uma energia que para o homem é uma coisa ainda misteriosa. Para nós podermos visualizar o que seria o uso e o fluir do dinheiro, coisa que não acontece normalmente na superfície do planeta, nós poderíamos tomar como símbolo o sangue. O sangue flui por todo o corpo humano. Ele desce, é usado no seu metabolismo, sobe ao cérebro, depois volta ao coração, novamente ele circula por todo o corpo, num ritmo adequado, mais ou menos acelerado, e o sangue fluindo continuamente pelo corpo todo, é ele que dá vida a tudo, de um ponto de vista material. E enquanto ele cumpre esse circuito, enquanto ele estabelece esse circuito contínuo, ele, como sangue, vai se transformando. Ele não é mais o mesmo, ele vai se transformando continuamente. Se nós fôssemos ver como deveria ser o processo monetário na sociedade, nós deveríamos olhar o que acontece com o sangue. O dinheiro deveria ser como o sangue, que passa de um órgão para outro, vivificando os órgãos, subindo, descendo, expandindo-se, em um ritmo seguindo as necessidades, não é? Mas sem deixar nenhum órgão do corpo sem sangue, sem deixar nenhuma área do corpo físico sem esta substância vital. Mas isso não acontece com o dinheiro. Então, no corpo planetário, não é, no corpo das civilizações, existem áreas em que a energia monetária se acumula.
e em outras áreas que a energia monetária é quase inexistente. Então é como se formasse neste grande corpo planetário, neste corpo das civilizações da superfície do planeta, é como se formasse áreas que não têm sangue, áreas anêmicas, ou como se formassem tumores, onde esta energia está muito acumulada. Enfim, não há uma circulação. E assim como em um corpo, se o sangue não circula direito, pode haver uma gangrena, ou pode haver uma anemia, ou pode haver um tumor, tantas coisas. Isto acontece em uma civilização pela falta da circulação desta energia. O que significa, na realidade, nestas civilizações da superfície da Terra, a cédula ou a moeda? Para estas civilizações caducas que estão decaindo e que estão completando seus ciclos, uma moeda ou uma cédula, o dinheiro, enfim, significa para todos a possibilidade de fazer com que outros trabalhem para nós. E então os outros trabalham para nós pelo valor que vem indicado na nota ou na moeda. Portanto, para compensar isto dentro de uma lei de equilíbrio, eu teria que ter algum trabalho, eu teria que ser encarregado de algum trabalho, já que eu faço alguém trabalhar para mim em troca do dinheiro, em troca disso que é estipulado em uma nota, em uma moeda. E se eu não desenvolvo um trabalho para equilibrar aqueles que trabalham para mim em troca de dinheiro, eu vou criando uma situação não sadia do ponto de vista da lei do equilíbrio. E como neste planeta, nas suas civilizações da superfície da Terra, isto não é equilibrado, porque assim como o dinheiro não circula para todos, o trabalho também não é igualmente dividido. Então, como isto não é equilibrado, não é possível criar-se uma civilização realmente sadia. Este fato de se ter a possibilidade de fazer com que alguém trabalhe para nós, por aquilo que está especificado numa nota ou numa moeda, isto trouxe para os indivíduos mais inertes um sentido de posse pelo dinheiro, um sentido de posse ou de não posse pelo dinheiro. E quando os indivíduos começam a se sentir donos do dinheiro, então os próprios indivíduos passam a ser um instrumento para que esta energia e para que esta vitalidade não circule. Porque quem tem o senso de posse, automaticamente tem aquela necessidade de reter aquilo que possui. Então, quando o dinheiro que deveria circular é retido por causa do sentimento de posse, então aí ele deixa de circular. Ele vai acabar se acumulando aqui ou ali. E ao invés do dinheiro cumprir o seu papel, que seria a materialização de todas as necessidades existentes, o dinheiro, nestas civilizações que estão nos seus últimos momentos aqui na superfície da Terra, o dinheiro passa a ser um instrumento de acúmulo de cédulas, acúmulo de moedas, acúmulo de rendimentos, acúmulo para uns, em detrimento daquilo que outros necessitam, não é? Isto não é um problema humano somente. E isto não é um problema financeiro, assim como não é um problema político, como se pensa. Isto é um jogo de forças muito mais sério. Isto é reflexo de um jogo de forças que existe nesta órbita do planeta Terra. Na realidade, este impasse criou-se por causa de um confronto que existe entre as forças obscuras
e a espécie humana. As forças obscuras sempre existiram e elas têm mesmo que existir para que as forças da luz, as forças do progresso e as forças da evolução possam se desenvolver ao máximo. Então, por causa da limitação trazida pelas forças obscuras, pelas forças retrógradas, as forças do progresso tendem a se estimular. Então, dentro de um jogo geral entre as energias e as forças, compreende-se qual é o papel das forças obscuras. Acontece que surgiu um impasse entre essas forças obscuras e a espécie humana, porque a espécie humana se comprometeu não exatamente com o uso da energia do progresso, mas a espécie humana foi concedendo e pactuou exatamente com estas forças da inércia e com estas forças obscuras. Então a solução para este impasse não está em nenhum sistema financeiro e não está em nenhuma mágica que se possa fazer com as finanças ou com a energia monetária. Nós estamos vendo que tudo isso não surte mais efeito. O ponto está exatamente em resolver este impasse entre as forças obscuras e a espécie humana. E, portanto, nós não podemos pretender que as forças involutivas e que as forças obscuras, que têm um papel ainda aqui na Terra, sejam transformadas, sejam modificadas, porque as forças obscuras pertencem ao jogo cósmico. O que nós temos que ver e o que nós temos que enfrentar é a transformação da espécie humana. Porque a partir do momento que a espécie humana se transforma, a partir do momento em que a espécie humana modifica o seu processo de ver a vida, de ver as coisas e de agir, então a espécie humana deixará de ser um joguete nas mãos destas forças obscuras. Um dos grandes instrutores espirituais da humanidade quis saber o que havia realmente atrás deste assunto da energia monetária e o que havia atrás desse mau uso do dinheiro que se faz nestas civilizações da superfície da Terra. Então, este grande instrutor da humanidade entrou em meditação e teve uma experiência interna, teve uma experiência interior, subjetiva com respeito a isso. Logo que entrou em meditação, este ser encontrou-se em uma espécie de gruta subterrânea, que era um estado de consciência no subconsciente da Terra, no subconsciente planetário. E nesta gruta subterrânea encontrava-se a fonte, encontrava-se o lugar do dinheiro e aonde estava sintetizado e aonde estava todo concentrado o poder do dinheiro. E quando ele chegou nesta gruta, neste local do subconsciente planetário, ali havia uma imensa serpente negra. E essa serpente negra lhe disse: daqui você não pode passar, você não pode mais prosseguir. Porque ele entrar na gruta significaria ele compreender o problema do dinheiro. E esta serpente então lhe barrou a entrada. Mas aí ele perguntou para a serpente: mas por que eu não posso entrar? Me deixe passar aí. A serpente então lhe disse: se eu lhe deixar passar, eles me destruirão imediatamente. Quem são eles? Perguntou esse instrutor, não é, que queria entrar ali. Aí a serpente lhe respondeu: eles são as potências obscuras do mental. As potências obscuras que trabalham no plano mental e que dominam o dinheiro. E essas potências obscuras me puseram aqui para vigiar a entrada e para não deixar ninguém entrar aqui dentro. Então, se nós formos nos basear na experiência deste ser meditativo,
nós vemos que todo o poder do dinheiro está controlado pelas forças obscuras. E que, evidentemente, este poder e esta situação está guardada, é defendida por outras potências que aqui, nesta visão mística, é simbolizada pela serpente negra. Em seguida a esta experiência, esse instrutor continuou a pesquisar nesse campo, porque realmente ele estava muito mobilizado pela necessidade do mundo e continuou então esta pesquisa. Ele percebeu que quem tinha um poder total sobre os próprios impulsos sexuais humanos, este tinha também poder sobre o dinheiro. E que estas duas coisas estavam então muito ligadas. Era como se, quando a humanidade tiver o poder de controle sobre a própria energia sexual, ela então possa entrar nesta caverna e ela então possa ultrapassar este ponto que é guardado pela serpente e possa então estar diante do poder do dinheiro livremente. Então este impasse entre as forças obscuras e a humanidade é um impasse produzido pela falta de controle do ser humano sobre a sua energia sexual. Era como se, no momento em que a energia sexual fosse controlada no planeta e fosse usada para o específico fim para o qual ela existe tão somente, e não fosse mais usada com a finalidade de satisfazer desejos, então, neste momento, este impasse se dissolveria. E agora se pode perguntar, mas que relação tem a energia sexual com a energia monetária? Existe relação porque é a mesma energia. A energia é uma só. A energia não são duas ou três ou quatro, a energia é única. E ela se apresenta sob vários aspectos. Então, no homem, o aspecto da energia que se manifesta através das vias sexuais, este aspecto não é controlado. Este aspecto escoa. A energia por aí escoa para a satisfação de desejos. Então, da mesma forma, a energia que se manifesta através dos recursos e através do dinheiro e através da energia monetária e através das formas monetárias, ela também não pode ser controlada. E assim como a energia sexual é usada para o prazer, a energia monetária é usada também para a satisfação de desejos e para a satisfação de prazeres. E como nem sempre os desejos correspondem a uma real necessidade do homem, esta energia acaba sendo mal distribuída. Porque o que existe, ou o que existiria de energia monetária sobre o planeta, se fosse corretamente distribuída, se circulasse livremente, sem usar acúmulos e sem ser usada para a satisfação dos desejos e dos apetites, como é a energia sexual, então esta energia circularia e nada faltaria às pessoas. Mas isto do nada faltar às pessoas também está ligado ao mau uso da energia sexual. Porque a energia sexual usada para o prazer faz com que haja uma superpopulação no planeta. E os recursos planetários acabam não sendo suficientes para todos. Então, o mau uso de ambas as energias está ligado, está concatenado. Esse instrutor que fez esta pesquisa sabia que o homem humano, ele tem uma independência, ele tem um livre-arbítrio suficiente que lhe permite colocar-se sob a influência das forças obscuras, das forças adversas, que são forças extraplanetárias muito potentes. Então o homem, através desse livre-arbítrio que ele tem,
ele serve de canal, normalmente, para estas forças obscuras descerem até aqui e fazerem esse trabalho que estão fazendo no planeta, desta forma aguda, como está acontecendo neste momento. Então, o homem, com o tempo, teria que deixar de ser canal para que essas forças obscuras descessem. E ele só vai deixar de ser canal para que isto aconteça quando ele, como homem, se coligue com forças cósmicas, com forças superiores que estão além deste jogo das forças obscuras. Então é um problema de alinhamento do homem. No fundo, o problema da energia monetária, o problema do dinheiro, o problema da miséria, pode ser resolvido no homem, quando ele fizer um alinhamento, quando ele formar um canal com esses planos superiores, aonde essas forças obscuras não existem ou onde essas forças obscuras não atuam e não têm poder. Dentro desta situação bastante obscura, o acumular dinheiro tornou-se a paixão e tornou-se o incentivo que está por detrás de todas as atividades dos povos e das nações. Vê-se que dentro desta ordem obscura, dentro desse pacto que existe entre a humanidade terrestre de superfície e as forças obscuras, atrás disso o acúmulo do dinheiro se tornou um incentivo para todas as atividades de povos e nações. E com isso, os valores mais profundos dos homens, os valores mais profundos dos povos, os valores mais profundos dessas nações foram postos de lado. E tudo é feito em função desse acúmulo da energia monetária e da reprodução desta energia monetária. Quando a finalidade da energia monetária não é ela ser reproduzida. A finalidade é aquilo que existe como símbolo da riqueza circular livremente. Seguindo esta tendência de ter como incentivo o acúmulo e a reprodução do dinheiro, acontece que o homem entra por um caminho de quanto mais ele tem, mais ele querer. Então o problema do homem, em vez de ser um problema dele ser aquilo que ele é, passa a ser um problema dele ter coisas, dele ter dinheiro, dele ter bens, dele ter poder. E este fato de ter não é bem o que realiza o homem, não é bem o que deixa emergir, deixa florescer aquilo que o homem realmente é. O que deixa o homem ser aquilo que ele realmente é, não é o ter coisas, porque as coisas têm que circular, não são para ser retidas. Isto é anti-humano, ter. Mas é ser, é realmente exprimir aquilo que se é e aquilo que se tem no fundo para ser expresso. Então nós estamos agora trabalhando não para resolver os problemas dos sistemas monetários vigentes, porque estes sistemas vigentes são totalmente comprometidos com este jogo das forças obscuras. Mas nós estamos trabalhando na preparação de uma nova forma de se fazer os bens circularem para se suprir todas as necessidades. Existe uma série de materializações, existe uma série de realizações que são necessárias para permitirem que a energia do espírito se una com a energia da matéria. E todos os recursos, ou os símbolos dos recursos, como possa ser a energia monetária, isto deveria circular em função disso, em função desta materialização do espírito, unir-se com a matéria e criar então aqui na vida de superfície um clima, uma vida, uma atividade condizente com a evolução do espírito dentro da matéria e da matéria dentro do espírito, até que nós víssemos isto como uma só energia finalmente. Quando você
acumula o dinheiro, quando você prende o dinheiro ou quando você está preocupado em reproduzir o dinheiro, você está negando esta função única do dinheiro que é circular como símbolo dos bens e assim todos os bens terem uma circulação livre. E com a circulação livre dos bens, nós teríamos o desenvolvimento da consciência humana, porque é isto o que realmente se persegue e não são as riquezas, não são as riquezas materiais, que, como se sabe, ficam todas aqui quando nós mudamos de dimensão, quando vamos para outras dimensões de vida. Então o dinheiro não deve produzir dinheiro, mas o dinheiro deve produzir uma melhoria de condições e que corresponda a um crescimento da consciência, que corresponda a uma expansão da consciência humana. Sabemos que a satisfação do desejo tem sido a nota-chave destas civilizações terrestres da superfície. E os desejos por bens, por possessões, desejo por conforto material, não é? A aquisição, o acúmulo de coisas, desejo de supremacia, e são exatamente aqueles indivíduos que não pensam nesses termos e aqueles indivíduos que estão abertos para um outro uso desta energia e para uma outra compreensão deste fato, são exatamente esses indivíduos que poderão ser realmente as bases de uma reforma e que poderão ser as bases para a implantação de novas civilizações sobre a Terra. Novas civilizações, porque esta civilização vigente está totalmente comprometida e aqui trata-se de salvar o salvável e não de salvar a civilização em si. Para aqueles que visualizam este verdadeiro trabalho com a energia monetária, para estes pode-se dizer algo que é muito básico, para que reflitam sobre isto e para que então se abram a terem realmente uma posição de vanguarda e uma posição pioneira no novo mundo que nascerá depois das crises finais de purificação que se aproximam. Esta verdade básica é a seguinte: é que só quem nada quer para si próprio é que pode ser realmente um condutor do dinheiro. Só quem não tem ambição própria por dinheiro é que pode ser um correto instrumento para que o dinheiro circule, como se ele fosse um canal para que o dinheiro circule. E todos aqueles que não ambicionam coisas para si, esses é que servem como dispensadores dos bens do universo. Esses é que podem ser os curadores desses bens e esses é que podem ser os transformadores desta energia e os representantes desta circulação. Do contrário, se a gente ambiciona, ao invés de ser um transformador desses bens financeiros que devem circular livremente, bem administrados, este indivíduo que começa a acumular coisas para si, deixa de ser esse instrumento de circulação para se tornar um instrumento das forças obscuras que não querem exatamente que esta energia circule para poderem gangrenar o corpo da civilização. Existe uma profecia segundo a qual o dinheiro corre o risco de desaparecer da superfície do planeta e de nós retornarmos a um sistema de trocas. Isto é realmente uma possibilidade. Isto, dentro do sistema econômico atual, pode parecer um absurdo, mas daqui a pouco, quando as pessoas tiverem moedas e notas à vontade, mas eventualmente não tiverem o que comprar, porque há certas coisas
certos recursos que se estão esgotando no planeta, como por exemplo a água potável. Com o tempo, então, a humanidade vai perceber que o dinheiro não compra tudo e que com o dinheiro não se pode comprar certas coisas. Com o dinheiro não se pode comprar a paz interna. Com o dinheiro não se pode comprar o desenvolvimento da consciência. Com o dinheiro não se pode comprar a saúde física e mental. Com o dinheiro não se pode comprar a união entre os homens. Com o dinheiro não se pode comprar o equilíbrio com a natureza, a harmonia com a natureza. O dinheiro é um instrumento para estas coisas poderem acontecer no plano físico. Ele é o meio de circulação para que a energia possa passar, para que a energia possa fluir. Mas não é o dinheiro exatamente que traz essas coisas. Então nós vamos chegar num ponto, ou melhor, já estamos chegando em um ponto em que vai se ver que o dinheiro não compra as coisas que nós realmente vamos necessitar. Então, a partir deste momento, como nós não soubemos usar o dinheiro, nós poderemos voltar a um sistema de trocas, trocas de bens, trocas de materiais, trocas de serviço, que seria a forma de nós substituirmos a correta circulação da moeda. Tanto a energia do dinheiro quanto a energia do sexo, que são a mesma energia em formas diferentes, deverão se tornar bons colaboradores nossos e devem se prestar ao uso que nós quisermos fazer deles. E qual é o uso que o homem não comprometido com estas forças caóticas e com estas forças obscuras faz do sexo ou do dinheiro? Em resumo, a energia sexual existe para a produção de novas formas físicas, para a encarnação de outras almas e para a continuação da espécie humana aqui no plano físico. E o dinheiro, visto corretamente, visto em uma terra regenerada, como será esta depois da purificação que está próxima, este dinheiro é um meio de intercâmbio, um meio de troca, é uma forma de você poder partilhar coisas à distância, representadas pelo dinheiro que circula, e não é algo que se deva amar por ele mesmo. Isto é, não é o dinheiro que se ama, mas o que se ama é exatamente esta união com o espírito que o dinheiro proporciona, porque o dinheiro representa as coisas básicas, materiais, que ajudam este espírito a encarnar aqui. Então o amor é pelo espírito, o amor é pela essência, o amor é pela vida, não é pelo dinheiro, que está representando apenas a circulação desses verdadeiros valores. E a maioria já está sentindo estas coisas muito fortemente através do aumento das necessidades. E muitos já estão percebendo que pelas vias vigentes e pelas vias normais, que este problema da miséria e da falta de recursos não vai ter solução. E aqueles que têm o quadro monetário mundial diante de si, estão sabendo que o caminho é o caminho da bancarrota e que este fracasso dos sistemas monetários e dos sistemas financeiros é já irreversível. Trata-se, portanto, de não colocar muita energia na correção de um sistema doente e completamente comprometido com essas forças obscuras, com o desequilíbrio no corpo das civilizações, mas se trata de nós realmente nos abrirmos para uma nova ordem de coisas que será
não o produto de uma lei ou de um regulamento imposto ou de um plano feito mentalmente pelos homens, mas que vai ser o produto de uma consciência superior realmente instalada na Terra. E para que esta consciência se instale na Terra, nós vamos passar por certas purificações que já estão à vista e que, para vivê-las inteligentemente, nós necessitaremos da colaboração e da cooperação de todos os nossos semelhantes e da ajuda de hierarquias, tais como a hierarquia humana terrestre e as hierarquias extraterrestres e todos os seres deste universo que puderem reunir-se para virem em auxílio da Terra e do homem nessas experiências que se aproximam. A partir do momento que o homem passou a dar valor monetário às coisas, ele mudou completamente o sentido do uso do dinheiro. E por trás desse mau uso do dinheiro, que hoje é praticado, existe também um mal entendido com respeito ao verdadeiro valor do ouro e a função do ouro aqui no planeta Terra. Suponhamos que um indivíduo esteja com 2 relógios e que um outro indivíduo necessite de um relógio. Aquele que necessita de um relógio, suponhamos que ele tenha 2 folhas de papel. E aquele que tem 2 relógios necessita de uma folha de papel. Qual seria o relacionamento entre esses 2 indivíduos? Dentro da ordem espiritual, o indivíduo que tem 2 relógios passa um relógio ao que não tem nenhum. E o indivíduo que estava com 2 folhas de papel passa uma folha de papel para aquele que não tinha nenhuma. E isto seria o normal relacionamento, isto seria o fluir dos bens. Qual seria a função do dinheiro neste relacionamento? Qual seria a função da moeda ou do papel moeda, como é chamado? Se o indivíduo não tem condições de dar imediatamente ao outro aquilo que o outro necessita, porque o bem material não está presente naquele momento ou ele está muito distante, então o dinheiro substitui naquela circunstância o bem material que não está presente. Então o dinheiro é como um representante daquele bem material que é necessário. Mas o dinheiro em si não tem um valor. O dinheiro em si é um instrumento daquela troca. O dinheiro em si representa aquele fluir. Com o passar do tempo, o homem passou a dar um valor totalmente arbitrário a este relógio que era passado ao outro. E depois, provavelmente, outros homens arbitrariamente deram um valor àquela folha de papel que era passada ao outro. E assim, baseado em um valor totalmente arbitrário, um relógio passa a valer certo número de cédulas ou de moedas e uma folha de papel passa a valer um outro número de cédulas e de moedas. Mas vejam que situação absurda, porque quem precisa de uma folha de papel, quem necessita realmente de uma folha de papel, é para ele que aquilo tem valor. Não é para um outro que estipula um valor para aquela folha de papel. Da mesma forma, o relógio, se eu preciso de um relógio, aquilo tem valor para mim naquele momento. Mas aquele valor é um valor de utilidade, é um valor vital, não é um valor pecuniário.
Porque quem precisa de uma folha de papel tem uma necessidade tão autêntica daquele que precisa de um relógio. Qual é a diferença? Quem é que deu um valor maior a um relógio do que a uma folha de papel? Quem foi que deu este valor? Vocês já precisaram de uma folha de papel? E no momento daquela necessidade, vocês viram o quanto uma folha de papel pode ser importante? O quanto uma folha de papel é necessária? E naquele momento, de que vale um relógio para vocês, se vocês não estão necessitando do relógio? No entanto, em momentos em que se pode ter a necessidade de uma folha de papel, eventualmente se tem guardado, sem uso, muitas vezes engavetado ou dentro de um cofre, um bem ao qual nós damos um determinado valor e que naquele momento não está nos servindo. E aquele bem que nós deixamos guardado no cofre ou na gaveta e que não está nos servindo, mas que nós o guardamos porque a ele foi dado um valor pecuniário, e ele não pode ir para um outro indivíduo que pode estar precisando dele. Então eu retive o bem porque aquele bem tem um valor pecuniário. E quem é que deu o valor pecuniário para estas moedas e para estas notas impressas? Quem foi que começou a criar isto? Então implantou-se uma espécie de desordem, implantou-se uma espécie de valor irreal, de valor imaginário sobre as coisas. E a partir daí, o dinheiro, que era um representante de qualquer coisa que não pudesse estar presente naquele momento da troca, naquele momento do fluir, o dinheiro passou a ser um instrumento de opressão, passou a ser um instrumento de comando, não? E esta situação completamente artificial, toda esta situação montada em uma irrealidade, isso continuou existindo às expensas do planeta, porque o planeta físico, o planeta no qual os indivíduos estão vivendo, esse planeta tem reservas minerais, vegetais, não é? Reservas vitais necessárias aos indivíduos que são previstos para existirem naquele planeta. Então existiria no planeta a reserva para se criar todos os bens necessários aos indivíduos aqui enviados. Mas, se cada indivíduo retém, guardado para si, uma parte dos bens materiais planetários que não estão sendo utilizados por ele, é o planeta que deve fornecer mais elementos para que sejam criados outros bens correspondentes àqueles que estão guardados com os indivíduos para suprir a necessidade dos outros. Então, todos os indivíduos, ou quase todos os indivíduos, necessitam de papel. Então deve haver árvores para serem transformadas em papel. Mas se a maior parte dos indivíduos retém, guarda, bloqueia consigo todo o papel que ele não está usando, nós teremos que cortar mais árvores, eliminar mais seres do reino vegetal do que seria necessário para fornecer papel aos outros, porque alguém mantém retido uma parte do papel já criado. Então é o reino vegetal que paga, é o reino vegetal que é desvitalizado, é o reino vegetal que é usado para suprir uma necessidade que seria suprida com a circulação de um certo material já existente. Então a repercussão deste fato, a repercussão deste desequilíbrio é muito profunda
E isto traz consequências que nós estamos aí vendo. Nós estamos vendo um planeta poluído, um planeta explorado, não é? Estamos vendo um planeta a ponto de ter que passar por uma grande transformação, por uma grande purificação, não só física, não só material, como psíquica, como mental, não é? Nós estamos fazendo uma reflexão que poderá servir como ponto de partida para reflexões mais amplas. E nesta mesma proporção, nós podemos examinar qualquer problema, qualquer assunto, como por exemplo, indivíduos que mantêm imóveis fechados, sem uso, quando há indivíduos sem teto. Então, a repercussão desses fatos, a repercussão desses costumes, a repercussão desses hábitos é profunda e chegou ao ponto de estar constituindo uma verdadeira limitação para um espírito livre encarnar aqui nesta terra, encarnar na superfície desta terra. Aquilo que dentro da ordem espiritual seria uma grande oportunidade, esta encarnação aqui na superfície da Terra, isto de uma grande oportunidade passa a ser uma oportunidade de sacrifício, passa a ser uma situação limitadora para um ser espiritual que vem aqui expandir-se e que vem aqui desenvolver-se e que não viria aqui para se encontrar cada vez mais limitado. Quando se começou a dar um valor arbitrário, pecuniário, a estes instrumentos de troca que são os papéis moedas ou as moedas, etc., quando se começou a dar um valor a isso, necessitou-se de um símbolo deste valor circulante. E aí então desvirtuou-se também o uso do ouro, porque o ouro passou a ser um depósito de valores para os governos terrestres, que correspondia a um certo número de moedas ou de papéis em circulação. E aí o ouro também, como metal, foi prostituído. Ao ouro se deu um valor pecuniário. Quando a presença do ouro como metal nobre no planeta Terra, esta presença tem uma outra função e não tem a função de ter um valor pecuniário. O ouro é um metal no interior da Terra, nas camadas subterrâneas da Terra, e o ouro como metal, ele supre energia solar no interior da Terra. E é a presença do ouro que corresponde a uma certa qualidade de energia solar que equilibra todas as atividades da Terra e do solo como mineral. Então o ouro, como metal no interior da Terra, é ele que passa a força solar a todas as substâncias físicas do nosso mundo, bem como a vida que evolui neste nosso mundo. Como nas grandes cadeias de montanhas há grandes depósitos de ouro, normalmente, ali pode-se usufruir de mais saúde, de mais vigor, muito mais do que em outros pontos da Terra, onde poderá existir menos ouro no seu interior. Disse um instrutor espiritual que a energia contida no ouro é a força radiante eletrônica do Sol atuando em uma oitava inferior. Portanto, o ouro praticamente está neste planeta representando uma grande força necessária à vida planetária e que viria diretamente do Sol, mas que diretamente não poderia chegar ao interior da Terra. Então a emanação natural
do ouro como metal, ela é equilibradora, ela é vitalizante e ela é também purificadora, porque ela contém estas forças eletrônicas do Sol em si. Todas as vezes que no planeta Terra floresce uma civilização realmente adiantada, cada indivíduo tem direito, cada indivíduo é reconhecido como necessitado de ter consigo uma certa porção de ouro. Mas não porque aquele ouro tem um valor pecuniário, tem um valor comercial. Cada indivíduo poderia ter consigo uma pequena quantidade de ouro puro para que ele tivesse consigo, próximo de si, no plano físico, um instrumento para auxiliar no seu equilíbrio, na sua purificação e na sua vitalização. Mas o ouro, como todos os bens materiais, ele não está distribuído conforme as verdadeiras necessidades, mas ele está acumulado nas mãos de uns ou de outros, em detrimento da maioria que não dispõe daquela pequena quantidade de ouro simbólica que seria necessária para ele. E esta função básica, nobre, esta função evolutiva do ouro, ela é praticamente desconhecida. E o ouro então serve como instrumento para ficar por detrás desses padrões de troca, e o ouro vem servindo também como uma ornamentação e como algo que alimenta a vaidade, o orgulho e todos estes sentimentos humanos que não seriam para ser confirmados e alimentados, mas que seriam para ser transformados, para que a Terra possa ocupar o seu lugar em uma confederação galáctica de mundos. E como foi que o homem perdeu este valor verdadeiro do ouro? Como foi que isto aconteceu? Em civilizações anteriores a Cristo, não havia o dinheiro assim como nós o conhecemos. E o ouro, como metal, o ouro praticamente em grande quantidade estava restrito aos templos. E do ouro, naquele tempo, faziam-se aqueles objetos que eram usados nos rituais dos templos, tipo cálices e vasos e castiçais, todo aquele material que era usado nos ritos. Então, o ouro que existia nos templos como um elemento de radiação, porque o homem procurava os templos e ali havia um certo depósito de ouro, não em função do valor pecuniário do ouro, mas em função da irradiação eletrônica solar que ele proporciona aos indivíduos e que é purificadora. Então, quando os indivíduos procuravam um templo, eles procuravam naquela época um ambiente onde eles pudessem também purificarem-se, onde eles pudessem passar por um processo de quase eletrificação. Ao templo, então, os indivíduos ofertavam o ouro, porque o templo era o lugar de concentração deste metal disponível na superfície da Terra. Não de todo o metal, mas daquele tanto que fosse necessário para produzir uma irradiação. Porque o lugar da maior parte do ouro, como se viu, é no interior da Terra, não é na superfície. Porque aqui na superfície nós temos o Sol diretamente. Esse ouro, que era então canalizado para os templos, tinha esta função purificadora, tinha esta função oculta, tinha esta função espiritual, evolutiva, e não se levava para o templo riquezas materiais.
Como foi que isto foi desvirtuado? Como foi que isto foi mudado e que mais tarde chegou-se àquela situação descrita no Novo Testamento, na qual Jesus, subindo a Jerusalém, encontrou no templo os negociantes e teve que tocá-los a chicote. Teve que tocá-los a chicote, derrubando mesas e espalhando pelo chão o dinheiro de todos aqueles trocadores, o dinheiro de todos aqueles especuladores. E no final do episódio, quando aquilo tudo está espalhado no chão e as pombas que estavam sendo vendidas já voavam, Cristo disse: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Como foi que se chegou a esta situação? Então, muitos templos eram verdadeiros aglomerados de energia que ajudavam os homens a se elevarem. Quando um homem se aproximava de um templo, que era um núcleo energético autêntico, este homem era ajudado a se verticalizar, era ajudado a se coligar com a energia infinita. Ele era realmente ajudado a alcançar níveis de consciência que o templo representava. Então, os templos, naquela época, mantinham uma espécie de escolas de preparação para uma vida superior. Então havia pessoas no templo que habitavam ali, que estavam ali, inteiramente à disposição deste trabalho de ajuda e de assistência ao homem que necessitava desta verticalização. Então eram pessoas que estavam disponíveis para o que fosse necessário durante o tempo todo. Então estas pessoas eram isentas de cultivar a terra, eram isentas de fazerem os mesmos trabalhos para a manutenção que os outros faziam. Então, para isso se traziam oferendas aos templos. As outras pessoas que frequentavam os templos mantinham o templo. Mas isto não tinha nada a ver com a doação de ouro ao templo. O ouro era para uma coisa e as oferendas que se traziam ao templo era para a sustentação material daqueles indivíduos que estavam à disposição do processo evolutivo dos demais o tempo todo e que estavam totalmente doados àquele processo, a ajudar aquele processo. Mas com o tempo, por um lado, as pessoas que traziam aquelas ofertas ao templo, ou que traziam aquelas ofertas aos que mantinham o templo, se encontravam ali nos arredores e começavam a trocar aqueles produtos entre si. E aí então que vem este episódio descrito no Novo Testamento, em que foi necessário colocar um fim naquela atividade. E esta atividade comercial em volta do templo, ela se dava sob a proteção dos sacerdotes e sob a proteção daqueles que trabalhavam no templo, porque por sua vez também estavam começando a ficar imbuídos destas forças obscuras que estavam já se introduzindo naqueles ambientes sagrados. Um outro fato começou a acontecer naqueles templos de então. Ao invés de irem ao templo para aperfeiçoar o próprio relacionamento e a própria ligação com o mundo espiritual, que é para isso que os templos foram criados, as pessoas começaram a ir aos templos para pedir favores. Por exemplo, descobriam que se faltava chuva, que a gente deveria pedir nos templos que chovesse. Se havia falta de certas coisas em circulação, porque aí o desequilíbrio já estava começando a ser implantado, então ia-se aos templos para pedir aos deuses que aquele desequilíbrio fosse resolvido. Então o templo passou a ser também uma espécie de mercado de coisas de outros níveis, não só vendas em volta do templo,
como também passou a ser um local aonde ia se pedir, aonde ia se implorar, aonde se ia mendigar, o que era toda uma distorção com respeito à finalidade e com respeito à vitalidade, com respeito à razão da presença de um templo material, físico, externo dentro de uma civilização. E muitas vezes alguém chegava e pedia no templo um favor e, segundo a pessoa, obtinha dos deuses aquele favor. Então, para compensar aquele favor recebido, os indivíduos começaram a levar dons para o templo, mas não dons para manterem o templo. Começaram a levar dons para retribuírem aos favores obtidos no templo. Então, dentro desta atividade já bastante desvirtuada com respeito ao que era um templo no início, começou a acontecer de os responsáveis pelo templo começarem a dar valor para aquilo que era obtido ali. Então, digamos que um indivíduo pedisse chuva e obtivesse chuva. Então, para retribuir a chuva que ele obteve para as suas colheitas, ele levava ali uma vaca ou um boi em troca daquilo. E em certos casos, uma vaca ou um boi era muito com respeito ao que o indivíduo tinha obtido. E não se podia cortar no meio um animal, por exemplo. Então, quando alguém chegava com um bem material que era superior àquele preço estipulado ou aquele valor estipulado para a graça recebida, o sacerdote ou o responsável pelo templo lhe devolvia um pedacinho de ouro para compensar aquela diferença. Então o ouro entrou no mercado. O ouro passou a fazer parte de uma atividade mercantil. E isto tudo parece que começou nos templos. Tanto assim que os templos começaram com o tempo a distribuir pequenos pedaços de ouro, mas não com a finalidade espiritual de antes, porque cada um necessitava de um pequeno pedaço de ouro. Os pequenos pedaços de ouro eram distribuídos para que os indivíduos tivessem no ouro elementos de troca, tivessem no ouro elementos à mão para poder exercer aquela atividade mercantil. Então, assim, as civilizações foram perdendo o seu sentido religioso. O ouro começou a circular como um instrumento de comércio, mesmo um comércio sutil, e isso foi se alastrando. E esse sistema econômico começou a funcionar também fora dos templos. Isto foi alastrando e tomou todos os lugares e tomou todos os níveis da época. A partir daí, se trocava objetos úteis diretamente por ouro e até diz a história que os reis começaram a cunhar moeda, colocando nas moedas o seu retrato, colocando nas moedas a sua figura. E estes pedaços de ouro que circulavam com o aumento desta atividade, esses pedaços de ouro tiveram então que ser substituídos por moedas, não é, que os reis foram fazendo, e mais tarde por dinheiro, porque a circulação de um papel moeda era muito mais simples do que esses objetos pesados que se tinha que levar na bolsa. Quando no passado os estados começaram a imprimir esses papéis moeda, convencionou-se que eles deveriam ter uma certa quantidade de ouro guardada. Então, dentro de uma ética humana, e fora desta ética espiritual, é claro, dentro de uma ética humana, o papel moeda que circulava correspondia a um ouro guardado, a um ouro em arquivo. Mas depois isso também foi se perdendo
E nos dias atuais, a maior parte do papel moeda que circula não corresponde ao ouro guardado. Então não existe mais nem o equilíbrio ético, não existe mais nem este tipo de equilíbrio. Nessa situação criada entre os homens, estabeleceram-se então automaticamente 3 atividades fundamentais que envolviam o dinheiro. A primeira atividade era o dinheiro funcionando como um meio de troca. Eu recebia um bem material e dava em troca o dinheiro. A segunda atividade é aquilo que se chama a dívida. Isto é, eu recebia dinheiro emprestado que eu deveria restituir a quem me emprestou. E a terceira atividade é a doação do dinheiro. E tanto a troca do dinheiro por um bem, quanto o empréstimo do dinheiro para quem precisa, quanto a doação do dinheiro, isto tem valores diferentes. Então, o dinheiro ficou envolvido em 3 atividades diferentes e que têm valor específico. E isso seria bom que nós estudássemos um pouco. Então, dentro desse sistema criado pelos homens, não? Dentro desse sistema, quando se troca um bem por dinheiro, é preciso suficiente clareza para liberar aquele dinheiro totalmente. Então, quando se trata de comprar, quando se trata de trocar dinheiro por um bem, quando se entrega o dinheiro, se libera totalmente o dinheiro. E quando se trata de dar o bem, se libera totalmente o bem, para que não fique entre aqueles 2 indivíduos uma dívida, um sentido de dívida, um sentido de exploração ou um sentido de limitação. Isto é muito importante ter presente em um sistema financeiro que se tornou doentio, como vimos. Quanto aos empréstimos, seria bom cuidar de fazê-los só quando fossem estritamente necessários. Porque enquanto um indivíduo está trabalhando para pagar um empréstimo, tudo aquilo que ele está fazendo entra também indiretamente no karma do outro, que está esperando, que está aguardando por aquele dinheiro. E quanto ao processo de doação, se a doação não é totalmente livre, se a doação não é totalmente desapegada, isto é, se quem doa quer controlar o rumo daquela doação, então não se trata de uma verdadeira doação, mas se trata de um empréstimo. Vê-se, portanto, que a atividade com a energia monetária neste planeta necessita de uma total regeneração. Tanto o dinheiro circulante deve ser regenerado, quanto a própria atividade de trocas, de compras, de empréstimos, teria que passar por uma purificação. Qual será a próxima fase dos relacionamentos do homem com os bens materiais e vice-versa? Isso nós veremos nesta próxima era da consciência, após a purificação geral que é aguardada na superfície do planeta. No momento atual, todo o processo de compra e venda pode ser considerado um processo doentio, não só por causa da inflação, que é esta transformação do valor pecuniário das coisas, como também por causa da interferência neste sistema de vendas e de compras e de trocas da lei da oferta e da procura.
que foi também criada pelos homens. Então, se o desejo da humanidade pende mais para um produto, aquilo é considerado um produto procurado. E isto então interfere na vida econômica, na produção, na distribuição. E se o desejo da humanidade está voltado para um outro setor dos bens materiais, então aquilo é considerado mais procurado. Então, com base em um vício, isto é, com base no exercício do desejo, muitas vezes por uma coisa supérflua, a vida econômica da civilização oscila. E da mesma forma, com base nesta lei artificial, com esta lei que tem uma base doentia, a lei da oferta e da procura, a oferta das coisas depende também da procura. Portanto, a manifestação e a criação de um indivíduo neste sistema vigente fica condicionado àquela manifestação ser procurada. Se ela não é procurada, ela não pode se manifestar. E isto é contrário a um dos principais movimentos espirituais. Porque exatamente as primeiras manifestações espirituais começam quando elas ainda não são procuradas. E são as manifestações pioneiras que começam a despertar os indivíduos pelas coisas novas. Então o sistema econômico vigente praticamente rompe com este princípio fundamental. Quanto ao sistema de empréstimos, que é a outra atividade nesta nossa civilização doentia, ele também é considerado um sistema muito restritivo, porque dá-se o empréstimo não a quem precisa, mas dá-se o empréstimo a quem oferece garantias. E, normalmente, quem necessita de um empréstimo é porque está desprovido de algo. Então, quando se dá o empréstimo a quem oferece garantias, praticamente se nega o empréstimo àquele que nada tem e àquele que mais precisa. E a atividade da doação, isto é, aquilo que é chamado de doação neste sistema vigente, está também corrompida. Corrompida porque as leis estimulam a doação para que elas sejam deduzidas de impostos. Então as doações também se transformaram em uma atividade meramente comercial, em uma atividade meramente lucrativa. E desta forma, com este uso da energia monetária e com este relacionamento do homem com os bens materiais, a vida espiritual não fica livre. E o fluir da energia do espírito encontra canais que apresentam condições bem determinadas para esta fluência. Portanto, todo o uso da energia monetária e todo o nosso relacionamento com os bens materiais está aí para ser regenerado.